A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós podermos nos reunir hoje, no domingo, dia do Senhor, para cultuarmos o Senhor. E agora temos o privilégio de sermos alimentados pela palavra de Deus. E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos, capítulo 5. Nós retomamos a nossa série de mensagens no livro de Marcos, agora no capítulo 5, eu continuo de onde parei na última semana que preguei aqui. Na última semana não estava aqui com vocês, acompanhei vocês pela internet, estava de longe, mas meu coração aqui com vocês, sempre orando, clamando pela vida de vocês, e sinto a falta sempre da igreja, sempre que eu não estou aqui no domingo. Eu venho para a oração na terça-feira, eu entro aqui, eu sento num banco aí, e eu fico aqui um pouco, porque eu fico com saudade da igreja, de estar aqui dentro com vocês. E é um privilégio, é uma alegria muito grande poder pregar o Evangelho, mas é uma alegria muito grande fazer parte dessa igreja. E eu espero que você tenha encontrado Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, nós lemos até o versículo 43, e diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, uma mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele disse a ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir dele, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se imediatamente. A menina se levantou, que tinha 12 anos de idade.
Levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo para comer. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que nós possamos ser edificados, alimentados e transformados pelo poder da Sua palavra. Que agora, Senhor, não seja o Rodrigo falando com a sua igreja, pois é a sua igreja. Que o Teu Espírito fale através da Sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você esteve aqui nas últimas semanas, nós temos pregado todo o livro de Marcos, e nós temos caminhado especificamente agora no capítulo 4, uma segunda parte, depois que Jesus agora é confrontado, ele tem um confronto com os líderes religiosos, com os mestres da lei. Agora, na primeira parte, nós tivemos alguns milagres de Jesus, para testificar, para dar testemunho de quem Jesus é. Depois desse embate com os mestres da lei, nós temos uma segunda leva de milagres, que vão demonstrar quem é Jesus, que vão demonstrar a sua natureza divina, que Ele é o Senhor. E se você estava aqui, nós vimos então, agora ele está voltando com o barco para trás, porque ele foi no barco para a região de Gadara. No meio dessa travessia, acontece todo aquele vendaval, aquela tempestade no meio do mar, e eles estão aterrorizados porque eles vão perder a sua vida. Mas então eles acordam Jesus, e Jesus acalma a tempestade, com apenas uma ordem: ela se acalma. Agora eles estão mais atemorizados com Jesus do que com a própria tempestade, porque Ele é aquele que tem poder sobre todas as fúrias da natureza. Ele, com uma palavra, ele submete toda a criação. Mas, chegando do outro lado, atravessando tudo, agora faz-se calmaria, ele atravessando para o outro lado. Agora, ele encontra o endemoniado de Gadara, o famoso legião. E esse homem, ele não tem 1, não tem 2, não tem 10, não tem 100, não tem 200, mas ele tem provavelmente 5.000 demônios dentro dele. Então começa essa guerra espiritual contra Jesus. Mas ele vem, esse demônio se prostra diante de Jesus, ele está aterrorizado na presença de Jesus. E Jesus, ele dá uma ordem, e eles têm que sair, porque todo o inferno não tem poder contra ele, porque ele é o Senhor. Diante dele, todo o inferno se prostra e declara que ele é o Senhor. Agora então Jesus tem poder sobre toda a natureza, Jesus tem poder sobre todo o espírito, sobre todo o mundo espiritual. É isso que esses 2 primeiros relatos nos dizem, nos mostram sobre quem é Jesus. Agora, nesse que nós lemos hoje, nós vamos aprender que Jesus tem autoridade completa sobre toda a enfermidade, sobre toda doença. Não tem doença que Jesus não possa curar. Mas, finalizando esse texto, nós temos a ressurreição dessa menina, para mostrar que Jesus é o Senhor da morte. Ele tem poder sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Então nós vemos nesses relatos do capítulo 4, no capítulo 5, nós vemos Marcos mostrando que Jesus é o Senhor de toda a natureza, Ele é o Senhor do mundo espiritual, Ele é o Senhor de todas as doenças, Ele é o Senhor da morte. Ele é o soberano, Ele tem autoridade sobre tudo isso. É isso que Marcos quer nos mostrar. Mas se você percebeu, se você prestou atenção na leitura de hoje, você viu que nós temos aqui 2 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Nós começamos esse texto com a história de Jairo, e nós concluímos com a história de Jairo. É o que alguns teólogos vão dizer que nós temos um sanduíche de Marcos, que é uma técnica comum de Marcos, ele fazer esse tipo de sanduíche. Ele tem uma história que começa com Jairo, e ela termina com Jairo, mas no meio desse sanduíche nós temos a história dessa mulher.
Então, a história dessa mulher demonstra a autoridade de Jesus sobre a doença. Agora, a história da filha de Jairo vai mostrar a autoridade de Jesus sobre a morte. Contudo, por causa do tamanho do texto, da complexidade do texto, hoje nós vamos dividir essa passagem. Eu começo a pregar essa mensagem hoje e eu termino na próxima semana. Hoje nós vamos olhar para a mulher e na semana que vem nós concluímos com a história de Jairo. Dito tudo isso, nós começamos aí, a partir então do versículo 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, para que você depois volte, consulte e leia o texto outras vezes, é a ênfase que esse texto dá em duas coisas. A primeira delas, no toque. A segunda coisa, na necessidade da fé. Então, nós vemos aqui que esse texto, por todo o texto que nós lemos, tem uma ênfase na questão do toque, em tocar. Jairo, ele chama a Jesus para falar assim: Jesus, vem, toca, vem e impõe a mão sobre a minha filha, e ela vai viver. Nós temos aqui então a mulher chegando e tocando em Jesus, nós temos a multidão comprimindo, tocando em Jesus, nós temos Jesus tocando nessa menina. Então é muito importante isso para Marcos, é um detalhe que a gente não pode perder de vista, a questão do toque de Jesus. Porque o toque de Jesus, ele pode transformar qualquer circunstância. O toque de Jesus pode transformar qualquer vida. O toque de Jesus pode curar qualquer pessoa. E talvez seja essa a sua situação aqui hoje. Eu não sei como você está hoje, o Senhor sabe. E você talvez esteja aqui como Jairo, preocupado aqui dentro, mas preocupado com aquilo que está acontecendo lá fora. Preocupado com alguma circunstância, preocupado com alguma situação na sua vida, que aparentemente está para morrer. Ou talvez você está aqui hoje preocupado com a sua própria saúde, ou preocupado com a saúde de uma outra pessoa que não está aqui, ou de uma situação, sei lá, diversa que você está vivendo. Talvez essa seja a história da sua vida agora. E você está aí, Senhor Jesus, vem e impõe as mãos. E isso vai ser transformado. E eu quero dizer para você que existe esperança para você, porque Jesus pode mesmo estender a mão, tocar e transformar qualquer circunstância. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos desse texto. Mas a partir do versículo 24, depois que Jesus vai com ele, o texto nos diz que uma grande multidão o seguia e o comprimia. É interessante aqui, nós aprendemos aqui, que Jesus sempre tem, como nós já vimos antes, de novo, a palavra aqui, multidão, começa no versículo 21 aí, depois que eles saem do barco, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Sempre tem uma multidão. Agora ele vai começar a andar. Sim, eu vou com você curar sua filha. Tem uma multidão com Jesus. Jesus sempre tem uma multidão com ele. E nós já falamos muito sobre multidão até aqui. Mas é interessante notar uma coisa, no versículo 24 que diz: Jesus foi com eles, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então tocava, apertava Jesus. Ele mal conseguia andar por causa dessa multidão. Essa multidão vai tocando, comprimindo Jesus. E o que nós podemos aprender dessa multidão, e lição que nós podemos tirar para nós hoje, é uma lição muito simples. Nós podemos andar com Jesus, nós podemos estar no meio da multidão com Jesus, nós podemos estar tocando em Jesus, comprimindo Jesus, e a nossa vida continuar do mesmo jeito, e a nossa vida continuar sem mudança. Nós podemos estar no meio da multidão, mas não ter relacionamento com Jesus. E note aqui, que essa multidão é uma multidão que segue Jesus, e que ela tem um interesse. Qual é o interesse? Eu quero meu milagre, eu quero minha cura, eu quero que Jesus faça alguma coisa por mim. É uma multidão que segue Jesus por algum motivo, por algum interesse, que quer que Jesus faça alguma coisa por eles. Mas incrivelmente, a multidão anda com Jesus, mas não está recebendo nada de Jesus. E uma mulher que está
passando, ela toca e recebe. Uma mulher que não espera o toque, ela toca. Então, existe aqui um perigo muito grande para nós, que é o dessa multidão, que é você andar no meio da multidão, seguindo Jesus, tocando em Jesus, mas sem nunca se relacionar com Jesus. E viver, aliás, a experiência dos outros, porque muitas vezes, nós podemos estar como essa multidão. Como que essa multidão está? Ela está ali, ela vê Jesus curando, ela vê Jesus fazendo milagres, ela vê Jesus fazendo grandes coisas, mas ela vive da experiência dos outros. Olha, você viu o que Jesus fez por aquele cego? Olha, você viu o que Jesus fez por essa mulher? Olha, você viu o que Jesus fez por aquele aleijado? Mas e por mim? E o que Jesus fez por você? Porque nós podemos passar a nossa vida andando com Jesus, no meio da multidão, sem nunca nos relacionarmos com Jesus. Não é sem motivo que muitas vezes nós saímos de uma igreja. Eu estou cansado desse exemplo. No Brasil eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e bababá, bababá, bababá. Legal. Aí chega nos Estados Unidos. Não, mas aqui, cara, não dá tempo, eu tenho que trabalhar. E o problema é que não é que a pessoa está aqui, aquela pessoa que chegou aqui faz 1 ano, 2 anos, está se estabelecendo, que é normal. A pessoa está aqui faz 20 anos, e a desculpa continua mesmo. Lá no Brasil era isso, aquilo. Mas quando a multidão foi embora junto o meu relacionamento com Jesus. Porque o meu relacionamento com Jesus era baseado no relacionamento da multidão. Eu não tinha relacionamento com Ele. É por isso que o seu relacionamento com Jesus acabou quando saiu daquela igrejinha. Porque os que têm relacionamento com Jesus, eles vão andar com Jesus, independente de onde eles estejam colocados. Eles vão andar com Jesus. Agora, a partir do versículo 25, o texto vai nos introduzir essa mulher. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, note isso, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Agora eu quero chamar a sua atenção para o quadro dessa mulher, porque nós muito rapidamente lemos esse tipo de história, eu por muitos anos li muito rapidamente essa história, e a gente acha muito legal. Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele curou a filha de Jairo. Jesus, ele curou um leproso. E a gente não se atenta para aquilo que Marcos realmente quer dizer com isso aqui. E nós precisamos entender quem é essa mulher e o que está acontecendo com ela e por que os detalhes que Marcos nos dá aqui sobre ela. Por exemplo, ele fala aqui que há 12 anos essa mulher estava sofrendo com uma hemorragia. Ela estava no seu período menstrual, há 12 anos, sem cessar. Qual que era o problema disso? Uma coisa é você estar nessa coisa hoje, se você estivesse nessa posição dela, hoje é uma coisa, mas naquele tempo não era assim, por vários motivos. O primeiro deles é que essa mulher, segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés, ela estava impura. Uma mulher que estava no seu período menstrual, ela estava impura, o seu marido não podia tocar nela, ela não podia se relacionar com ninguém, tudo que ela tocava se tornava impuro. Então a mulher tinha que estar afastada, tanto é que os judeus não dormem na mesma cama, marido e mulher, por causa da mulher estar impura. Então até hoje é assim. Então essa mulher, ela estava impura há 12 anos. Porque ela estava impura, essa mulher, ela não podia entrar na presença de Deus, ela não podia entrar no santuário, ela não podia estar perto das pessoas, ela estava afastada de Deus, da comunhão dos santos. Por causa disso, ela era vista como uma amaldiçoada. Olha lá, amaldiçoada, porque naquele tempo acreditava-se, não é muito diferente do de hoje, e é para algumas igrejas, que se você não tem dinheiro, se você está doente, você é um amaldiçoado, porque você tem que ser rico, próspero e feliz.
Se você está doente, seja lá emocional ou físico, se você não tem dinheiro, se você não tem posse, se você não tem o carro, se você determinou e não ganhou, é porque você é amaldiçoado. É porque você, né, não tem o favor de Deus, você está em pecado. Essa teologia, a gente não nasceu na teologia da prosperidade, ela é antiga. Aliás, essa teologia é dos amigos de Jó. O que eles chegam para Jó e falam para Jó? Jó, tem pecado na sua vida, porque senão essas coisas não estariam acontecendo. Você perdeu o seu dinheiro, você está aí todo empesteado, da cabeça aos pés. Você tem pecado, confessa que isso é pecado. Cara, com uns amigos desses você não precisa de inimigo. Mas a Bíblia deixa muito claro que você pode estar passando por momentos de dificuldade, de doença, de pobreza. Aliás, se esse é o padrão para medir bênção e o favor de Deus, Deus odiava Paulo. Simples assim. E Deus odeia a maioria de nós aqui. Que eu não sei a sua conta bancária. Mas a nossa não é daquele jeito, né? É sempre na medida ali, porque Deus também conhece a gente, Ele tem que dar na medida, é o maná, né? Para a gente continuar confiando nele, para não subir para o coração. Então, se essa é a medida para nós estamos perdidos. Mas para eles não era diferente, então a mulher estava toda lá, perdeu tudo que tinha. Aliás, ela vai em 12 anos gastar tudo que tem com os médicos, e ninguém vai ser capaz de curá-la. 12 anos. 12 anos. E é interessante isso, que Marcos aqui, presta atenção nos detalhes, ela tem 12 anos que está sofrendo, essa mulher está há 12 anos morrendo, enquanto nós temos uma menina de 12 anos, que está à beira da morte. Quando essa menina nasceu, essa mulher começa a sofrer. Essa menina nasce e essa mulher começa a sofrer, ela está há 12 anos padecendo. Então essa é a situação dessa mulher, e ela só tem uma coisa na cabeça dela e no coração dela: eu não posso chegar perto dele, eu sou impura, eu sou indigna, eu não mereço. Aliás, eu não podia nem estar aqui. É tudo isso que ela tem. Então ela não tem coragem de chegar e chamar Jesus, ou falar com Jesus, o que também para uma mulher naquele tempo era algo escandaloso. Uma mulher se dirigir a um homem publicamente era uma coisa impensável. É por isso que em João 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele fala assim: por que você está falando comigo? Ainda mais que você é judeu, eu sou samaritana. E ainda tinha a questão racial aí, de guerra e um monte de coisa. Então essa mulher, a única coisa, que esperança que ela tem de Jesus se quer olhar para ela? Nenhuma, zero. Então esse era o quadro dessa mulher, afastada de Deus, afastada da sociedade, afastada da sua família, impura, tida como uma amaldiçoada, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o quadro dela. É por isso, então, que ela vai tomar as atitudes que ela vai tomar. E é engraçado aqui que no versículo 26 vai nos dizer que ela gasta tudo que ela tinha, ela padeceu na mão de muitos médicos, mas nenhum foi capaz de curá-la. E ela perde tudo nessa tentativa de buscar a cura. Mas então, é por isso que eu frisei aqui, ela ouviu, versículo 27, quando ouviu falar de Jesus. Ela tinha perdido completamente a sua esperança, até o momento que ela ouve falar de Jesus, e de tudo que aquele rabino, aquele galileu estava fazendo. Então a esperança vem, e agora ela tem uma esperança, e a única esperança dela é Jesus. É a única esperança dela, e Ele pode me curar, Ele pode transformar. Então o que isso me ensina? O que isso ensina para você? Nós precisamos desistir de todos os nossos médicos para encontrar o verdadeiro médico. Porque todos nós, eu e vocês, meus irmãos, nós temos uma hemorragia dentro de nós. Nós temos um sangramento dentro de nós, algo que nos consome a vida. Todos nós temos isso. Eu não sei qual é o seu, pode ser diferente dessa mulher, mas pode ser um sangramento interno da necessidade de aprovação dos outros. Gente que vive preocupado com o que os outros pensam de mim,
preocupado em conseguir a aprovação, seja de pais, de marido, de esposa, de amigos. Gente que precisa se sentir amado. Gente que precisa se sentir útil. Gente que não sabe como que eu posso viver, que não tem um propósito claro. Gente que vai buscar em muitas coisas médicos para se curar. E para curar dessa hemorragia interna. Gente com problema de baixa estima, gente com problema de aprovação e falta de amor dos outros, todo tipo de problema. E o que nós fazemos para curar o sangramento interno? Para preencher esse vazio em nós? Nós buscamos no trabalho, nós buscamos no dinheiro, nós buscamos nossos bens, nós buscamos na família, nós buscamos talvez em ter mais filhos, nós buscamos em coisas e pessoas, satisfazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas no final, a única coisa que esses tratamentos médicos que nós fazemos para nós mesmos faz conosco é nos causar mais sangramento. Então nós vamos buscando esses médicos para tentar saciar na nossa vida algo que só Deus pode dar. Nós precisamos então desistir dos nossos médicos e entender que Jesus é o médico que nós precisamos. É Ele que pode transformar, é Ele que pode curar. No dia que você entender o amor de Deus em Cristo Jesus por você, meu irmão, se isso não for poderoso o suficiente para curar a sua baixa autoestima, nada mais cura. Se o amor de Jesus não curar você da sua necessidade de aprovação e de amor, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, mas Cristo te amou, Deus te amou, ao ponto de entregar Cristo, o seu único filho, para morrer por você. Se isso não te curar, nada mais te cura. É por isso que o amor de Deus, é por isso que Jesus tem que ser o médico que nós corremos, porque só Ele pode nos trazer a salvação e pode nos trazer transformação verdadeira. Agora, no versículo 28, a mulher diz algo que é muito interessante. Ela diz: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente, guarda isso porque isso vai aparecer 2 vezes nesse texto. Se eu tão somente tocar no seu manto, eu serei curada. Olha a distinção da fé dessa mulher com a fé da multidão. Essa multidão está comprimindo Jesus, está tocando em Jesus. Essa multidão está andando com Jesus. Essa multidão está se relacionando com Jesus. Essa multidão está com Jesus. E nada acontece nas suas vidas. Mas essa mulher, ela olha para Jesus, ela ouve falar de Jesus, ela crê em quem é Jesus, e ela está, se Ele é esse mesmo que me falaram, eu não preciso da atenção dele, eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que ele nem olhe para mim. Se ele é esse que eles disseram que ele é, eu só preciso tocar na borda do seu manto, e ele vai me curar. Se eu tão somente tocar nele. Então nós vemos uma distinção da fé dessa mulher, que é uma fé completamente diferente da multidão. A multidão cria e pensava, está toda ali abraçando, pulando em cima de Jesus ali, e pensava, não, eu preciso que ele fale alguma coisa, eu preciso que ele faça alguma coisa por mim, preciso que ele toque em mim, preciso que ele declare alguma coisa. Ela entendeu que em Jesus, parcialmente eu sei que se ele não precisa nem falar nada, só de estar perto dele, eu vou ser curada. Só de estar perto dele. É uma diferença gritante de fé. Gritante de fé. Muitas vezes nós queremos encapsular Jesus, colocar Jesus dentro das nossas boxezinhas, das nossas caixinhas, e falar o que Jesus pode e o que Jesus não pode fazer. Meu irmão, Ele é o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que neles existe. Ele é o Senhor. Ele pode fazer qualquer coisa. Comece a se relacionar com Jesus como Ele é, o Deus grande e poderoso que Ele é, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então nós temos duas maneiras de nós irmos ou nos achegarmos a Jesus. A primeira delas é o que essa mulher está tentando fazer aqui, num primeiro momento. Qual que é? É tocar e correr. O que ela quer fazer? O que ela veio fazer aqui? Ela não quer ser reconhecida, ela não quer que ninguém veja ela não quer que Jesus fale com ela não quer nada. Eu quero pegar minha bênção e sair correndo. É só isso que eu quero. Não quero chamar a atenção de ninguém. Eu só preciso ser curada. Muitos de nós chegamos na igreja muitas vezes do mesmo jeito com Jesus. Eu só vim aqui pegar minha bênção e correr. Eu só vim tocar e correr. Nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento consumista. Eu venho para conseguir o que eu quero, e assim que eu consigo, eu vou embora. Ou eu me mantenho, porque eu acredito que se eu me manter aqui, Jesus vai continuar me dando ou mantendo aquilo que eu quero. E se acontece de perder isso, aquilo que eu amo, o que acontece com essas pessoas? Vão embora. Qual que é o problema disso? O problema disso é muito simples. Você nunca amou a Jesus por quem Ele é. Você só se relacionava com Ele por interesse. Você estava aqui porque você pensava que Ele mantinha aquilo que você ama. Aquilo que você ama é o seu verdadeiro Deus. Jesus é apenas um ídolo para você. Jesus é apenas um objeto para conseguir aquilo que você realmente ama. Quando nós deixamos a Jesus, quando nós paramos de seguir Jesus por causa de perdas, é porque essas perdas para nós são mais importantes do que o próprio Cristo. É simples assim, a teologia é muito reta e clara. Quando nós abandonamos Cristo no meio do caminho, porque nós perdemos alguma coisa, é porque nós nunca estivemos lá por causa dele. Nunca estivemos lá por causa dele. Agora, a segunda opção, ou a segunda maneira de nós nos achegarmos a Jesus, é: eu vou a Jesus porque Ele é a cura. Eu não vou a Jesus porque Ele pode me curar. Eu vou a Jesus porque Ele é a cura. Eu não vou para Jesus porque Ele pode me dar vida. Eu vou a Jesus porque Ele é a vida. É uma completa mudança de nos achegarmos a Jesus. Eu vou para Jesus e se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu não vou para Jesus com demandas. Eu não vou para Jesus com uma agenda. Eu vou para Jesus confiando que Ele é o Senhor, o soberano, e Ele tem controle absoluto sobre a minha vida, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, e se Ele não quiser fazer, eu vou continuar andando com Ele da mesma maneira, porque eu sei que Ele é o Senhor e Ele me ama, independente se meu problema for resolvido ou não, se eu for viver ou se eu for morrer, se eu for sarar ou se eu não for sarar, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor. Então eu vou continuar lá. Quando nós entramos nesse caso, meus irmãos, agora a figura muda, porque agora você colocou Deus no lugar de Deus, e você deixou, e você saiu do seu trono aí, o deusinho da sua própria vida, e deixou Ele ser Deus na sua vida. Então você abriu a porta para o milagre na sua vida, você abriu a porta para a transformação na sua vida, porque agora Deus é Deus na sua vida. Agora, é interessante que a partir do versículo 30, nós temos a pergunta maravilhosa de Jesus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Aí nós temos aquela resposta tranquila, amigável, pacífica dos discípulos de Jesus, que diz assim, versículo 31, responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? A Bíblia é uma coisa assim, fascinante, como que ela é educada, polida. Deixa eu traduzir isso aqui para você no meu, e você me perdoe por isso, na tradução da Nova Linguagem do Rodrigo. Versículo 31, na minha tradução. Ô Jesus, você está de brincadeira, né? Cara, você está vendo, todo mundo está pulando em cima de você, está te abraçando, está te beijando, a gente mal consegue andar por causa dessa galera toda aí, e você vem com esse negócio de quem relou em mim. A pergunta, Jesus, está errada. A pergunta é: quem que não relou em você? Você está de brincadeira, né, Jesus?
Essa é a pergunta feita na linguagem, minha linguagem, mas é o que os discípulos estão querendo falar com Jesus. Eles estão aqui bravos com Jesus, porque ele parou. Já estava difícil de andar. Eles têm uma agenda por trás aqui, que nós vamos ver na semana que vem. Mas ele quer saber quem que tocou nele. Mas o texto continua. Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido com ela, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Agora a gente tem que se perguntar uma coisa, pelo menos. Ou talvez duas ou mais perguntas, mas as principais são: primeiro, por que quando Jesus pergunta, essa mulher não aparece? Por que ela fica no meio da moita lá e não quer falar nada para ninguém? Não quero ser vista, não quero ir para o meio, não quero falar nada do que aconteceu. Por quê? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que o texto fala que ela está tremendo de medo? Ela não quis apenas ficar escondida, ela não queria porque ela estava morrendo de medo de ser pega. Aí depois ela vai contar toda a verdade. Meus irmãos, se Jesus curar alguém aqui, tudo que nós queremos fazer é o que nós fizemos com o Manuel. Deus, vem aqui na frente. Deus curou você, e glória a Deus por isso. Por que essa mulher não tem a mesma reação? Por tudo aquilo que eu já falei no começo. Ela estava impura. E ela sabia que as pessoas conheciam ela, sabia que ela estava impura, ela estava ali se escondendo, porque ela queria de novo tocar em Jesus e correr, porque ela sabia uma coisa: ela não podia estar ali. Tudo que ela toca está impuro. As pessoas tocando nela estão impuras. Onde ela está andando está impuro. Ela é uma impureza andando, ambulante. Ela podia ser morta por causa disso. É por isso que ela vem tremendo de medo diante de Jesus, porque ela pensou que ela ia ser apedrejada. Ela pensou: eu vou morrer. Do que valeu agora que eu ia começar a curtir a minha cura? Eu vou morrer. Mas não é por causa disso que Jesus para e chama ela para frente. Porque Jesus, ele queria mostrar algumas coisas para ela. Porque Jesus não precisava ficar esperando. Jesus sabia muito bem quem havia sido curada. Jesus sabia muito bem que a mulher havia sido curada. Só que ele fica ali. Ele para ali. E por que ele vai fazer isso? Porque nós sempre vamos receber de Jesus muito mais do que nós pedimos para Jesus. Mas Jesus sempre vai exigir de nós muito mais do que nós estávamos esperando dar para Ele. Jesus então sempre vai nos dar muito mais do que você pede. Mas Jesus sempre vai exigir muito mais do que você está disposto a entregar. Muito mais. Por quê? Essa mulher com fluxo de sangue, ela vem para Jesus para ser curada da sua enfermidade e viver mais alguns anos. Ela vem para Jesus porque ela quer ser curada e voltar a ter uma vida normal até o dia da sua morte. É isso que ela quer. Mas isso não é o plano de Jesus. Jesus não queria apenas curá-la fisicamente, Jesus queria curá-la completamente. Jesus não apenas queria dar a ela mais alguns anos de vida, onde ela morresse e acabou. Jesus agora queria transformar a vida dela pela eternidade. Jesus não queria dar mais anos de vida mortal para ela, Jesus queria dar a vida eterna para ela. É por isso que Jesus para. Jesus podia ter seguido, mas ele não, ele para. Então, nunca vá para Jesus, não vá para Jesus esperando ter as suas necessidades físicas e temporais atendidas. Vá para Jesus com essa expectativa: Ele vai transformar a minha vida por completo. Não vá para Jesus pensando: Jesus, eu tenho esse negócio aqui, você tem como resolver isso aqui para mim? Não, antes de resolver esse problema seu, eu tenho que resolver o Senhor do problema, que é você. Porque se eu não resolver você vai cair de novo nesse problema. Então nós nunca vamos para Jesus para termos as nossas necessidades temporais,
físicas atendidas. Jesus, ele não está interessado em te livrar por alguns dias, para te dar mais alguns anos, para você continuar vivendo, se explodindo aí nos seus problemas. Jesus quer transformar você. Vá para Jesus, porque ele tem poder para transformar a sua vida completamente. Agora, Jesus aqui, ele para. E por que ele para? Jesus podia ser tocado pela mulher, poder saiu dele, a vida que segue, deixa essa mulher aí. Por que Jesus para? As paradas de Jesus na minha e na sua vida, como na vida de Jairo e dessa mulher, tem um único propósito: salvação. O único propósito que Jesus tem aqui é de salvar essa mulher. Porque essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, de novo, ouviu falar de Jesus, ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era Jesus. Na cabeça dela, depois de tudo que ela ouviu falar de Jesus, Jesus é um homem que é poderoso, talvez como os profetas do passado, como um curandeiro, sei lá como é esse negócio aí. Eu sei de uma coisa: ele curou leproso, que ninguém nunca curou, ele curou cego, que ninguém nunca curou, ele curou paralítico, que ninguém nunca cura. Se ele curou toda essa galera aqui, ele pode me curar. Então ela tinha uma visão de Jesus, e ela podia ter tocado e saído correndo, e ela ia continuar com essa visão de Jesus, uma visão distorcida, uma visão que não ia levar ela à salvação, a entender realmente quem Jesus era. Ela precisava ter um encontro com o verdadeiro Jesus. Então Jesus sempre vai parar para poder nos salvar. Ele sempre vai parar para poder ter um encontro conosco. E nós precisamos de uma visão corrigida ou correta de quem é Jesus. É por isso que ele para corrigir a visão dela, para corrigir e mostrar para ela quem ele era. Porque tanto ela quanto Jairo precisavam dessa parada, para entender quem Jesus é. Jesus não é apenas um curandeiro na cabeça dela. Jesus não é um curandeiro, ele não é um solucionador de problemas. Jesus é a solução, não é a solução dos meus problemas aqui e agora. Jesus não é a solução dos problemas da minha vida, Jesus é a minha própria vida. É isso que ela precisava entender. Agora, quando ele para e pergunta quem foi, ele já sabia quem foi. Se ele vai embora, essa mulher vai embora com a visão de Jesus. Mas por que ele para? Ele para expor ela. Ele para trazer ela para frente e para mostrar que ele sabia que ela foi curada, para mostrar que ele sabia e conhecia a história dela. Jesus, ele não para por acaso. Jesus, ele quer trazê-la para o meio, quer trazê-la para frente, para curar ela, não apenas fisicamente, mas para dar a visão correta de quem ele é, e para restaurá-la para a sociedade, para a família, para a comunhão de Deus. Ele vai transformar ela e restaurar ela completamente. Então Jesus vai nos permitir, na minha e na sua vida, nós passarmos por momentos de tristeza, de sofrimento, de problemas tão grandes, que nós vamos olhar e vamos pensar assim: mas Jesus, por que o Senhor não está fazendo nada? O Senhor não está vendo isso aqui? Eu estou. E aliás, eu deixei isso tudo acontecer. Mas por que, Jesus? Porque você precisa entender quem que eu sou. Nós precisamos ter a nossa visão consertada de quem é Jesus. Nós precisamos ter a nossa visão transformada de quem é Jesus. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é aquele que pode te dar alguma coisa na hora que você pede, na hora que você quer. Jesus não é o seu amiguinho. Jesus não é o caixa eletrônico. Jesus é Deus. Nós precisamos ter a nossa visão transformada para entender que nós dependemos completamente dele. Agora, por que Jesus toca nela? Aliás, por que Jesus toca no leproso? Aliás, por que Jesus toca na menina? Aliás, por que Jesus se deixa ser tocado por ela? Por que Jesus toca nas pessoas? Por que Jesus toca em tudo aquilo que ele não pode tocar? Porque tudo que Jesus toca está impuro. Porque tem uma lição profunda e teológica no meio disso aqui. Jesus toca para mostrar que ele está tomando o nosso lugar. Ele está tomando o nosso lugar. O toque de Jesus tem um propósito. Ele está tomando o meu lugar
e o seu lugar. Porque, segundo a lei de Moisés, tudo aquilo que era impuro, você tinha que ficar afastado daquilo. Porque se você tivesse contato com aquilo, se você tocasse em algo ou em alguém impuro, você estava impuro. Essa impureza o afastava de Deus, das pessoas, etc, etc. Você se tornava um marginalizado, alguém que precisava se purificar. Agora, quando Jesus toca, tudo é purificado. Tudo é purificado. Isso é demonstrado pelo fato de que ele cura todas as pessoas que ele vê, que ele está ali, ele toca nessas pessoas impuras, elas são curadas. Mas a lição, ela é muito importante. Por que Jesus toca? E toda essa passagem aqui tem essa ênfase do toque de Jesus. Por que ele toca? Porque quando ele toca, ele derrama pureza e ele transforma. Mas quando ele toca, naquela hora, Jesus não pode ficar impuro por causa das nossas impurezas, ele é o santo. Mas aquilo está apontando para uma realidade espiritual muito maior que ele vai fazer mais tarde, na cruz. Porque na cruz, como o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, Deus o fez pecado por nós. Ele fez aquele que não conhecia pecado no nosso lugar. Na cruz ele toma as nossas impurezas, na cruz ele toma as nossas doenças, na cruz ele toma o nosso pecado, para que então, eu e você pudéssemos ser tocados por ele, e sermos purificados por ele, e pudéssemos ser curados por ele. Essa mulher pôde ser curada por Jesus, porque na cruz Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa mulher pôde ser curada, porque Jesus tomou sobre ele a doença dela, a impureza dela. Você pode estar aqui essa noite, porque na cruz, Jesus tomou os seus pecados, os meus pecados. Ele se tornou impuro por causa de você, porque ele tocou em você, para que você pudesse ser santificado. Só que a morte não o deteve, porque era impossível que a morte o detivesse. Ao terceiro dia ele vai ser ressuscitado pelo Pai, para nos garantir que tudo aquilo que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Agora nós podemos ler aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, que ele morreu para nos apresentar diante de Deus santo, irrepreensíveis, sem culpa, livres de qualquer acusação. Diante do Senhor não tem pecado, não tem impureza, não tem mais sujeira. Você foi coberto e lavado pelo sangue precioso de Cristo. Agora essa história dessa mulher, por que essa história está aqui? Às vezes a gente lê essas histórias, a gente não entende essa história. Jesus curou uma mulher, legal. Não, essa história é a minha história, é a sua história. Essa é a minha história. Se não ficou claro para você, essa é a minha história. Eu era essa pessoa imunda, impura diante de Deus, afastado de Deus por causa do meu pecado, da minha imundície. Eu não podia chegar perto de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, estava morto em meu delito e pecado, como todos nós, seguindo os passos, a vontade de Satanás. Essa era a minha vida. Eu estava aqui vivendo essa vida, caminhando para a morte, sangrando, e vendo as pessoas que eu amo do meu lado sangrando também. Então essa é a minha história. Eu não tinha nada para oferecer. Gastei tudo que eu tinha com os médicos que nunca podiam me curar. Busquei, coloquei a minha esperança, como diz o profeta, em cisternas rotas, rachadas, que não podem reter água. Gastei o meu dinheiro com o que não era pão. Essa é a minha história, essa é a sua história. A cura dessa mulher representa a minha vida e a sua vida. Nós éramos essas pessoas que Jesus veio então trazer de novo pureza, santidade, transformação, trazer de novo para perto de Deus,
para que nós pudéssemos adorar o Senhor, e agora está aqui em comunidade, adorando e buscando o Senhor, a comunidade dos santos, dos remidos, pelo sangue de Jesus. Essa é a minha história. Então, como Jesus restaurou a vida dela, Jesus restaurou a nossa vida, é por isso que nós estamos aqui hoje. Mas aquilo que ele fez no versículo 30, aquilo que ele disse para ela: eu sei que de mim saiu poder. Nós somos salvos, curados, transformados, porque dele saiu o poder. Na cruz, ele derramou o sangue dele, para que hoje nós pudéssemos estar purificados. Senhor Jesus, nós te louvamos, e nós te agradecemos, por essa história maravilhosa que o Senhor inspirou o evangelista a escrever, e deixar aqui como registro da nossa história. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou do teu sangue, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, purificados, santificados, transformados, perdoados, justificados. Obrigado, Jesus, porque assim como o Senhor se deixou tocar por aquela mulher, o Senhor se deixou tocar por nós, pecadores, e assim como o Senhor purificou essa vida, o Senhor purificou a nossa. Agora dá-nos graça, Senhor, para viver de maneira digna dessa grande obra da salvação que o Senhor fez nas nossas vidas, e nos dá graça, Senhor, para proclamar e compartilhar as verdades que o Senhor nos apresenta aqui na sua palavra, com aquelas pessoas que precisam de um toque de Jesus, para levar o toque de Jesus para aquela pessoa que precisa ser transformada. Faz isso, Senhor, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.